Boa tarde mais uma vez. Gostaria de agradecer a todos os participantes que já trouxeram sua contribuição e agora retomamos os nossos trabalhos da audiência pública relativa ao habeas corpus 165.704, dando a palavra ao Dr. Hugo Leonardo, representante do IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, é uma alegria vir mais uma vez a essa egrégia Suprema Corte, chamado pela sensibilidade de Vossa Excelência, falar em nome do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, instituto que fez 20 anos no ano passado e que tenho a honra de presidir nessa oportunidade. Gostaria de também a ministra Carmen Lúcia, e cumprimento todas as demais autoridades aqui presentes na pessoa de Vossa Excelência. Ministro Gilmar, primeiramente eu gostaria de chamar a atenção para o momento histórico desta audiência pública, como já foi mencionado pelas falas anteriores que me antecederam, porque esta audiência pública representa o topo da pirâmide do judiciário, representa a Suprema Corte indo às bases do sistema de justiça criminal e tomando contato com aquilo que tem de mais sagrado, que é o respeito ao processo penal e a dignificação da pessoa humana. Não é demais dizer que nós vivemos um período em que o processo penal não tem sido democrático, infelizmente. Decisões dessa egrégia Suprema Corte têm sido sistematicamente descumpridas, súmulas vinculantes têm sido ignoradas e o acesso à justiça pelas pessoas envolvidas na malha penal ou pelas pessoas presas tem ficado à mercê de um eficiente acesso ao sistema de justiça e um eficiente socorro dos tribunais e dos tribunais superiores a partir de tão importantes decisões lançadas por essa egrégia Suprema Corte, como é o caso do HC 165.704, que teve a ordem concedida pela segunda turma desse egrégio Supremo Tribunal. Nós consideramos importante, ministro Gilmar Mendes, trazer nessa audiência pública a importância não apenas de se reconhecer direitos coletivamente, de se reconhecer a importância de desopilar esse malfadado sistema de justiça e sistema penitenciário que beira 800 mil presos em situação absolutamente desumana, inumana, como bem conhece Vossa Excelência, desde quando presidiu o Conselho Nacional de Justiça e visitou cárceres pelo Brasil afora. No que diz respeito à temática do habeas corpus em que estamos tratando nesta audiência pública, senhor ministro Gilmar, nós temos a importância de que seja modulada essa decisão para que seja concedida a ordem e sejam criadas balizas objetivas, hermenêuticas objetivas no sentido de interpretação e concessão e garantia dos direitos que foram elencados na ordem concedida do referido habeas corpus. Isso porque eu trago a Vossa Excelência números e situações para exemplificar o que estou dizendo nessa oportunidade, de situações de impetração repetitiva de habeas corpus, seja no Tribunal de Justiça Paulista ou no Superior Tribunal de Justiça, até alcançar a Corte Suprema, de decisões que negam o direito de pessoas presas terem a sua prisão substituída por prisão domiciliar nos moldes das decisões recorrentemente já lavradas por esse Supremo Tribunal Federal, mas também pelos critérios legislativos já trazidos e incorporados ao nosso arcabouço normativo brasileiro. Nós vemos situações, Excelência, de decisões que trazem argumentações extralegais, situações que punem mulheres presas para além daquela acusação lançada e para a qual foram condenadas, no sentido de trazer uma dupla incriminação da mulher presa.
seja porque quando a mulher presa impetra, tem um habeas corpus impetrado em seu favor, nós vemos situações como, por exemplo, que não foi comprovada a existência da criança, que não foi comprovada a imprescindibilidade da presença da mãe, ou porque aquela criança está sob os cuidados dos avós ou de outra pessoa qualquer. Violando, afrontando não só o texto legal, mas decisões reiteradas dessa Suprema Corte, já lançadas e que deveriam, sim, não apenas desopilar os tribunais superiores em respeito às decisões já tomadas pela Egrégia Suprema Corte, mas em flagrante desrespeito à legislação. Vemos ainda apego a uma formalidade transformando aquela exigência legal de concessão daquela prisão domiciliar em substituição à prisão cautelar como ônus daquela pessoa presa de comprovar filhos com deficiência ou de comprovar justamente a paternidade ou a maternidade. E a contrapelo disso, ministro Gilmar, é importante dizer que quando se tratam de pacientes homens, há a menção de que, portanto, aquelas pessoas não são imprescindíveis ao cuidado das crianças ou das pessoas que são trazidas no marco da primeira infância, porque tem a mãe ao lado dessas crianças. Em suma, ignora-se que nós estamos falando, ministro Gilmar, de uma mazela, de pessoas vulneráveis socialmente e que esse povo que está envolvido na malha penal, essas pessoas majoritariamente pobres e negras que representam o nosso cárcere brasileiro, possuem condições de vida absolutamente aviltantes em relação a essa estrutura processual realística que se faz exigir por meio dessas decisões. Eu trago aqui uma apenas decisão, para não cansar Vossa Excelência, para exemplificar o que estou falando. É um acórdão oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo, aspas. Assim, o fato de a paciente ser genitora de filhos menores, por si só, não lhe garante em absoluto direito líquido e certo à obtenção de benefício de cumprimento de sua reprimenda em âmbito domiciliar, no qual, sabidamente, há muito menos fiscalização e vigilância do que o cárcere. Veja a inversão completa da ordem, daquela ordem objetiva, e, portanto, nós trazemos a necessidade de que balizas hermenêuticas claras e objetivas sejam moduladas por esse julgamento dessa Suprema Egrégia Corte. E, ministro, já adianto que apresentamos na data de hoje, por escrito, pedidos objetivos no sentido de contribuir para que essa decisão possa trazer essas balizas claras e revalorizar o locus em que essas situações, seja da lactância, seja da existência de filhos menores, possam ser valorizados como audiência de custódia presencial. E eu cedo, a partir de agora, ministro Gilmar Mendes, os 2 últimos minutos da minha fala, a transmissão de um vídeo da Frente Estadual pelo Desencarceramento, representado nas palavras de uma sobrevivente do cárcere do Estado do Espírito Santo. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e de todas as autoridades presentes. Muito obrigado, senhor ministro. Olá, meu nome é Cleidmara Gomes, eu sou representante do Estado do Espírito Santo, sou egressa. Há 2 anos eu voltei para a sociedade. Confesso que é um caminho meio difícil e complicado, porque nós precisamos muito de ajuda psicológica, mas precisamos primeiramente acreditar em nós mesmos. E esse é um caminho que poucos sabem fazer. Hoje eu também faço parte daqueles que visitam as portas de cadeia. Não é uma vida fácil para ninguém, é uma vida sofrida. E lá dentro a gente vê mães que têm filhos menores aqui fora, que seus filhos estão aqui, às vezes com avós, outras vezes estão em orfanatos, né, conselho tutelar. E são mães que poderiam aproveitar, ter uma dignidade de ter um advogado para poder fazer valer a lei, né, e beneficiar essas mães. Na lei dos menores de 12 anos, porque os filhos são pequenos e precisam ter isso. Então a nossa sociedade ela é muito preconceituosa, mas também há meios dentro da própria política das pessoas enxergar a verdade.
das pessoas entender que é necessário, que é possível ajudar essas crianças a ter as mães em casa, a ter as mães numa prisão domiciliar. O sofrimento dentro das cadeias cheias, com essa epidemia de coronavírus, presos não recebem vacina, presos que não recebem vacina, que estão sempre sobrecarregados com suas famílias, sem visitas, é uma coisa muito triste. Mas ambos temos que lutar junto, não só o governo, não só a Secretaria de Justiça, não só a população. Aqueles que estão à frente, que têm o poder nas mãos, que é a justiça, têm que olhar novamente para essas pessoas e entender que elas são pessoas, seres humanos. Pessoas às vezes são tratadas como lixo, elas não são lixo. Tem que ter comunicação, tem que ter diálogo, tem que ter força de vontade para ajudar. Obrigado pela contribuição, representantes do IDD. Passo a palavra agora ao Dr. Valdeci Antônio Ferreira, diretor-geral da Federação Brasileira de Assistência aos Condenados, FBAC. Eu pediria a todos os participantes que se atenham ao tempo máximo de 10 minutos. Aqueles que puderem economizar o tempo, também a eles também eu agradeceria, por conta do adiantado da hora e do número de pessoas que nós temos ainda para ouvir. Dr. Valdeci, com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, eu confesso que nesta tarde eu me sinto muito pequeno diante da notoriedade das autoridades presentes nesta audiência pública. E ao longo do dia eu passei o filme da minha existência e me lembrei quando visitei a cadeia pública de Itaúna pela primeira vez, quando ainda muito jovem, com 21 anos de idade. E ao longo do dia eu me lembrei das muitas humilhações, das revistas humilhantes e vexatórias às quais eu era submetido todas as vezes que visitava os presos. Me lembrei dos muitos processos aos quais tive que responder. Me lembrei das ameaças de morte às quais enfrentei durante vários meses, as muitas renúncias que tive que fazer ao longo de 38 anos como voluntário. E eu confesso que jamais poderia imaginar participar de uma audiência pública no âmbito do STF. Por isso, ministro Gilmar Mendes, eu me sinto profundamente grato e honrado pelo convite que me foi formulado. E poderia dizer que, chafurdando a lama dos presídios, tentando salvar as vidas que aí se encontram, como voluntário, eu não posso deixar de parabenizá-lo pela realização dessa audiência pública, porque eu sei que ela joga luzes sobre as sombras e as trevas do sistema prisional, e ela tem o condão de apresentar caminhos de luz para os sentenciados da justiça, para os seus familiares, para as vítimas e para a sociedade de um modo geral. Ao longo do dia, ficou evidente para mim aquilo que já era óbvio, sobretudo para quem milita nessa seara. Ficou óbvio o fracasso do sistema prisional, que tem de fracasso a idade do nosso país. Mas fracasso para aqueles e para aquelas que acreditam na recuperação do ser humano. Não está fracassado para aqueles e para aquelas que sempre viveram à custa da miséria dos presos. O sistema prisional é uma grande indústria, é a indústria que mais cresce no nosso país. Cresce mais do que o agronegócio, cresce mais do que a indústria farmacêutica, cresce mais do que a indústria automobilística. E muitas pessoas, e muitas corporações, e muitas organizações e empresas sempre viveram à custa da miséria dos presos. Por isso que posso afirmar com convicção que nós estamos caminhando do caos prisional para o colapso do sistema. E o digo com veemência porque o Estado brasileiro prende muito e prende mal. E hoje existe um verdadeiro exército de pobres, de miseráveis, de usuários de drogas povoando as nossas prisões sem nenhuma perspectiva e sem nenhuma esperança. Ou seja, o Estado prende,
o Estado piora as pessoas e depois as devolve para a sociedade. Por isso, temos um ciclo vicioso do prende e solta cada vez pior, cujos custos para os cofres públicos são extremamente altos. Ou seja, o sistema prisional é uma chaga social, é uma ferida social, é a certeza de que alguma coisa não vai bem no nosso ordenamento político, no nosso ordenamento social, econômico, jurídico. Mas se isso é verdade por um lado, do outro lado nós temos a sociedade muitas vezes omissa e muitas vezes insistindo em ver as prisões tão somente como espaços de vingança. Uma sociedade que mantém um preconceito em relação ao preso, aquela ideia de que o preso tem que sofrer, de que o preso tem que morrer, que bandido bom é bandido morto. Ou seja, comete aquele grave equívoco de acreditar que tão somente prender resolve o problema, se esquecendo que, ao final, cumprida a pena, as pessoas que foram abandonadas nas prisões irão voltar muito pior. Mas nós não podemos, dentro desse contexto, nos esquecermos ou ficarmos cegos à situação das vítimas e dos seus familiares. Sob o argumento da ausência de vagas no sistema, acabou com o regime aberto. E sob o mesmo argumento da ausência de vagas no sistema, o semiaberto praticamente foi abolido. E estas medidas, somadas à ausência da progressividade de regime, que não permite que o preso caminhe aos passos, mas sim aos saltos, isso faz com que a recuperação do preso se torne cada vez mais difícil. E, por outro lado, passa um sentimento brutal de impunidade, deixando as vítimas à mercê de suas dores e de suas perdas. Nós estamos convencidos de que a exacerbação da pena não coíbe o crime à violência, mas, sobretudo, a certeza de sua punição. E, lamentavelmente, sob o manto da impunidade, o crime e a violência têm crescido em nosso país. Foi dentro deste contexto que nasceram as APACs, Associações de Proteção e Assistência aos Condenados, que nascem em São José dos Campos, no ano de 1972, sob a liderança de Dr. Mário Ottoboni. E as APACs nascem para recuperar o preso, para proteger a sociedade, para socorrer as vítimas e promover a justiça restaurativa. Obviamente que a APAC não é a solução para o crime e a violência e para os graves problemas do sistema prisional. Tampouco as APACs são um método pronto e acabado ou um modelo de franquia. A APAC não é prisão privada, até porque a lógica das prisões privadas é o lucro, diferentemente da lógica das APACs focada na recuperação do ser humano. As APACs não querem substituir o sistema e não são uma fábrica de recuperação de presidiários. Então, o que seria uma APAC? Eu posso afirmar com convicção, a APAC é uma alternativa simples e modesta que nós estamos oferecendo aos estados da federação e aos demais países. E nas APACs, o que queremos tão somente é cumprir rigorosamente a lei de execuções penais, naquilo que toca aos direitos e aos deveres do preso. Nas APACs aplicamos uma terapêutica penal própria e, através de uma disciplina rígida, cujo trabalho e estudo são obrigatórios, nós temos alcançado índices de recuperação superiores a 80%, e o custo per capita é de 1/3 quando comparado com o sistema prisional comum. Prisões sem armas, prisões sem guardas, prisões sem agentes penais. E não obstante o tipo de crime cometido ou o tempo de condenação, todas as chaves estão nas mãos dos nossos recuperandos. Senhor ministro, atualmente são 61 APACs administrando centros de reintegração social em 7 estados do Brasil, totalizando 6.120 vagas. São 80 APACs em diferentes estágios de implantação. E, embora o método seja genuinamente brasileiro, nós já estamos aplicando parcialmente o método em 12 países. E aqui preciso registrar o papel
importante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando, através do programa Novos Rumos, adotou o método APAC como política pública para humanizar a pena. E não posso deixar de registrar que, através da resolução número 3 de 2019 do CNPCP, que recomendou o método APAC como política pública. E agora, para nossa felicidade, depois de quase 50 anos nesta lida diária, através do projeto Ressocializa, serão repassados pela primeira vez recursos do FUNVEM para a construção e aparelhamento de 6 APACs em 5 estados da federação, disponibilizando 947 vagas. A nossa gratidão à doutora Tânia Maria, diretora-geral do DEPEN, à doutora Cíntia e a toda a sua equipe comprometida com a causa das APACs. E nesses minutos que me restam, queria aqui tecer e evocar o poema de Cecília Meirelles. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para veres mais, multiplica os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto e cria outros para as visões novas. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Valdeci Antônio Ferreira, e passo em seguida a palavra ao doutor Irapuan Santana do Nascimento da Silva, representante da Educafro. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde a todas e todos que acompanham essa audiência pública. Eu me sinto extremamente honrado de poder figurar entre os representantes da comunidade negra, e especialmente dentro dessa audiência pública frente a um ministro com tamanha envergadura, com tamanho preparo, e, enfim, é realmente muito importante para toda a comunidade negra estarmos aqui hoje para falar de um tema que tem sido debatido e refletido por todo o país. Primeiramente, como eu estava falando antes, é um privilégio poder estar aqui hoje representando o Frei Davi, que é o diretor executivo da Educafro, em nome de toda a comunidade negra. A Educafro, ela vem abordando a temática racial desde da década de 80, e ela vem tratando, né, da parte que é mais específica da discriminação racial, do combate à discriminação racial. E quando nós falamos especificamente a respeito do sistema carcerário brasileiro, nós temos que revelar também que esse é um debate que precisa haver o recorte racial. Isso porque a grande massa, né, de pessoas encarceradas, elas são, em grande parte, pessoas negras. Segundo os dados do Infopem, nós somos mais ou menos 64% das pessoas encarceradas, né? Elas são negras. E, segundo os últimos dados do DEPEN, né, do último Fórum de Segurança Pública, chegou a 66,7%. Então, é necessário haver esse recorte racial a fim de que nós possamos refletir a melhor forma de tentar trazer um combate mais efetivo à discriminação racial, que acaba gerando sua influência dentro do debate do sistema carcerário. E, especificamente, né, quando nós falamos sobre a população carcerária, nós falamos efetivamente de pessoas negras, né, que são pretos e pardos, e pessoas pobres, e também de jovens, né? Se nós formos observar, mais ou menos 55% das pessoas, elas estão ali entre 18 e 29 anos, né, na cadeia. Isso é uma grande parte da massa economicamente ativa, e como já foi falado aqui anteriormente, geralmente eles não estão presos por crimes
contra a vida, né? São crimes contra o patrimônio e, por muitas vezes, também não são crimes violentos. Então, a partir daí, é importante nós refletirmos que tipo de sistema carcerário nós queremos, se são esses que são revelados a partir da prisão em massa, né, de pessoas negras por crimes não violentos e que acabam tirando ali grande parte da nossa força economicamente ativa. E, a partir daí, eu gostaria de fazer uma pequena lembrança sobre o nosso histórico, né, do sistema carcerário brasileiro, em que, da forma como o nosso Código Penal, historicamente, ele vem tratando a população brasileira. Primeiramente, é só lembrar que o Decreto Imperial de 1830, ele penalizava, né, ele criminalizava os usos e costumes da população negra, como a prática da capoeira, como, por exemplo, os rituais de candomblé, e, enfim, tinha até, inclusive, o crime de vadiagem, que era o fato de a gente não ter emprego, né? Então, se não tinha emprego, a gente não poderia fazer nada, e aí, ainda por cima, havia essa questão da prisão, né, pelo desemprego. Enfim, tudo isso acaba trazendo, né, uma noção de que o ser humano negro, na verdade, não era um ser humano, né? Ele não era tido como uma pessoa digna de ter condições mínimas. E isso é refletido até os dias atuais. É só nós olharmos para ver como é que isso acontece nos dias atuais, né? Em que nós temos ali a prisão, que, na verdade, é somente a pena privativa de liberdade e já foi reconhecidamente como um estado de coisas inconstitucional. Então, isso reflete muito como o nosso sistema ele é injusto dentro do ponto de vista racial. Se nós observarmos, nos últimos 20 anos, a prisão de pessoas brancas caiu 19%, enquanto a prisão de pessoas negras subiu 15%. E se nós observarmos como essa população carcerária ela é tratada no meio de uma pandemia, isso fica ainda pior, porque teve uma proposta do próprio DEPEN que era de colocar as pessoas encarceradas que estavam contaminados pelo coronavírus em verdadeiros contêineres. E isso é uma prova de desumanização absurda, porque, na verdade, é uma falta de empatia, é uma falta de visão de pertencimento, em que você começa a flexibilizar a condição de ser humano. E isso não pode haver, né? Então, esse tipo de coisa, isso mostra como também a população negra foi também a mais atingida pelo coronavírus, e dentro disso nós temos aí a maior vulnerabilidade da população negra também frente a essa pandemia que tem sido devastadora no nosso país e no mundo. E é só nós observarmos também, né, que o índice de mortalidade e de contaminação é muito maior dentro da população negra por vários fatores, né? Começou tudo dentro da ideia de que era a partir das pessoas mais ricas, e isso foi migrando para as periferias, com menor assistência e com todas as outras coisas que nós sabemos, além da possibilidade, né, da vulnerabilidade a partir da exposição das pessoas negras a esse tipo de serviço essencial. Mas, enfim, a questão principal aqui, ministro, é que o sistema penal brasileiro ele tem essa característica de criminalizar sempre a população negra. No último sábado, um rapaz negro ele estava em frente a um shopping no Rio de Janeiro e ele foi observando, ele estava esperando a namorada dele sair do shopping, ele estava em cima de uma bicicleta elétrica. E um casal de pessoas brancas veio e simplesmente
tomou o cadeado dele para poder falar que era a bicicleta da menina, né? E isso foi uma coisa que realmente eles só saíram de lá quando a chave da menina não entrou no cadeado dela. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que a sorte desse rapaz é que a polícia não estava passando lá na hora, porque senão seria a palavra dele quanto a palavra do casal e necessariamente ele iria preso por furto. E isso é o retrato da nossa justiça, esse é o retrato do nosso sistema criminal. E, para além disso, dentro dessa ideia da desumanização, dentro dessa ideia de como estamos tratando a população negra no sistema penal, eu gostaria de passar um vídeo que foi repassado pelas mães das pessoas encarceradas, que mostra como as pessoas encarceradas elas são tratadas dentro do sistema penal brasileiro. Na manhã de 3 de junho de 2021, as famílias que vivenciam o sistema prisional no DF amanheceram com as imagens chocantes de uma sessão de tortura realizada no Complexo Prisional da Papuda, mais precisamente no Presídio do Distrito Federal 1, PDF-1. É com profundo horror que recebemos tais imagens. Embora saibamos que essas torturas são práticas permanentes do cenário prisional em nosso país, já declarado pela Suprema Corte como um estado de coisas inconstitucionais que se mostra latente no DF. As cenas que vemos são um contexto autorizado de sessões de espancamentos sucessivos, torturas diversas e privações que as pessoas encarceradas são submetidas no complexo penitenciário distrital. O rapaz do vídeo em questão foi tirado da cela, obrigado a se despir e colocar suas mãos atrás da cabeça. Em seguida, 9 agentes penais avançaram em sua direção e começaram a sessão de tortura com murros, socos, chutes e uso de tonfa, um tipo de cacetete. A cena é de violência brutal e desumana por parte dos agentes públicos do DF, que em tese deveriam tutelar e resguardar a vida e a integridade física dos internos. O vídeo demonstra que a tortura é realidade nas prisões, fato que, por um lado, é amplamente denunciado pelos familiares e egressos do sistema prisional, e, por outro, é tratado como falsas denúncias pelas instituições estatais que têm o dever institucional de adotar medidas de apuração, responsabilização e não... Ministro, por fim, eu gostaria de agradecer mais uma vez e parabenizá-lo por essa iniciativa, por essa medida de ouvir a sociedade e agradecer novamente pelo tempo concedido à nossa instituição Educafro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Irapuã, por essa contribuição, e nós passamos em seguida a palavra a representante do Instituto de Cultura e Consciência Negra, Nelson Mandela, doutora Thaís Pinhata de Souza e Ana Paula Soeiro Mas. Boa tarde. Todos me escutam? Sim? Por favor. Bem, inicio saudando o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes e, na pessoa dele, saúdo os demais ministros e autoridades presentes. É louvável o esforço realizado por Vossa Excelência para trazer luz aos problemas encontrados no nosso sistema prisional. Saúdo ainda os eminentes expositores que me precederam e aqueles que se seguirão, e as senhoras e senhores da assistência. Agradeço a oportunidade de participar dessa audiência como representante do Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela do Rio de Janeiro. Em respeito à história do Instituto, fundado há mais de 30 anos por pessoas sobreviventes do sistema prisional, peço licença para, em alguns momentos, abandonar a fala marcada por um linguajar técnico, garantindo, entretanto, a permanência de seu rigor, porém, associando a um maior entendimento para aqueles muitos que nos assistem. Nesse momento, pode-se dizer que chegamos à parte final das exposições do dia, mas é importante lembrar que um dos muitos motivos que nos uniu aqui nessa segunda-feira e sobre o qual se foca a nossa fala, a necessidade de proteção de 2 grupos extremamente vulnerabilizados, as crianças e as pessoas com deficiência. Mais especificamente, a não discriminação daqueles que não possuem mães e que projetam em outros responsáveis no seu círculo afetivo o sentimento de proteção familiar. Mais amplamente, o terrível estado de coisas em que se encontra o nosso sistema prisional como um todo. Essa é a primeira vez que o Supremo realiza uma audiência para debater a amplitude e o cumprimento de decisão já tomada pela Corte. Isso não pode ser ignorado.
Uma possível restrição à extensão do benefício previsto no artigo 318 do CPP aos demais parentes resultaria em uma violação frontal ao princípio constitucional da igualdade, além de transgressão integral do direito da pessoa com deficiência em ter acompanhamento social e familiar de alguém de sua confiança. Ambas garantias fundamentais, cuja violação reflete, sobretudo, em famílias negras, sendo sedimentado que o racismo estrutural está disseminado no Brasil, conforme expôs o excelentíssimo ministro Toffoli em seminários sobre questões raciais promovidos recentemente pela Corte. Nossa fala trará à luz, naturalmente, a interseccionalidade racial da questão em pauta. Atualmente, a maior parte dos presos é preto, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 15 anos, a proporção de negros cresceu 14%, enquanto a de brancos diminuiu 19%. Dentro dos presídios, a realidade é que 66,7% das pessoas seguem sendo negras, e esse número aumenta a cada dia. Esses dados são corroborados pelo CNJ e pelo Infopem. Temos, assim, a experiência da americanidade, como diria Lélia Gonzalez, contemporânea, marcada pela presença de um sistema penal em expansão, que nos tem como alvo, por meio do encarceramento em massa, algo facilmente observado na realidade brasileira. Associado a isso, existe uma emergência do tipo de prisão-depósito, e todo camburão tem um pouco de navio negreiro, notadamente marcado pela deteriorização das condições de vida prisional, pelo abandono, se é que podemos considerar que existiu, do ideal de reabilitação e pela nova funcionalidade do cárcere primordialmente voltada ao controle e à neutralização dos encarcerados. Encarar essa realidade não é suficiente, precisamos superá-la, indicando como talvez um ambiente de maior violação de direitos humanos e garantias fundamentais no Brasil. O sistema prisional é constituído por prisões superlotadas, insalubres, com altas taxas de doenças infecto-contagiosas, uma situação em muito piorada pelo Covid-19, e que fomentam violências e até mesmo tortura, sendo suas bárbaras e desumanas condições internacionalmente reconhecidas e já tendo sido assunto de pauta desta corte. A prisão se apresenta para nós como uma das faces da perpetuação da MAAFA no tempo. A MAAFA, que é o processo de sequestro e cárcere físico e mental da população negra africana, além do surgimento forçado da afrodiáspora. Como esclarece Azingiri, corresponde em Swahili à grande tragédia, a ocorrência terrível, o infortúnio da morte que identifica os 500 anos de sofrimento de pessoas de herança africana, através da escravidão, do imperialismo, do colonialismo, do apartheid, do estupro, da opressão, das invasões e da exploração. A MAAFA é a expressão máxima do genocídio histórico e contemporâneo global contra a saúde física e mental dos povos africanos, afetando-os em todas as áreas de suas vidas: espiritualidade, herança, tradição, cultura, agência, autodeterminação, casamento, ritos de passagem, arte, moral e certamente a família. Negros e negros diaspóricas, em razão da MAAFA, eles têm impostos processos que reproduzem as leituras e condicionamentos ocidentais de relações e construções do afeto, e que trazem com suas práticas a ausência do sentido do seguir vivendo, vez que não há padrões de existência que nos sejam adequados. Nesses processos, o Ocidente afasta os negros de sua escala de humanidade, promovendo uma espécie de semiocídio, é dizer, um extermínio do sentido do outro. A superação dessas questões passa pela necessidade de retorno à coletividade, sendo necessário pensar sobre aportes teóricos pluriperspectivados, que incluam a toda a comunidade preta como um corpo único, embora heterogêneo, ameaçado conjuntamente por uma política estatal racista e genocida, que destrói e separa famílias pretas dia a dia. Pautados numa afroperspectividade que resulta das leituras do quilombismo de Abdias do Nascimento e da afrocentricidade de Molefi Ashanti, afiliamos-nos à hipótese Ubuntu, é dizer, aquela visão de que a instabilidade da vida inviabiliza soluções simplistas e gerais, sendo necessário afastar uma alternativa universal, mas reconhecer que a pluriversalidade, ou seja, a coexistência de visões de mundo distintas e igualmente válidas, é o que é melhor. E entre elas é que se colocam os vulnerabilizados aos cuidados de pais, irmãos e avós, e não necessariamente apenas mães. Afirmamos sem medo de errar que as experiências de familiares vividas pelas populações negras em diáspora vão muito além das clássicas relações ocidentais de família estruturada em moldes clássicos, e isso não pode ser desconsiderado. Como dito no famoso provérbio presente em diferentes culturas africanas, é preciso uma aldeia para se educar uma criança, e muitas vezes a responsabilização vai muito além da mãe.
A função dessa Suprema Corte é conferir hermenêutica ajustadora da teoria-praxis, e o Instituto, por seu histórico, não poderia vir aqui senão para tratar disso. Ao longo do dia, diversos egressos e familiares ocuparam as falas de colegas expositores, relatando os efeitos perversos do sistema em suas vidas e na vida daqueles próximos a eles. A experiência vivida pelo Instituto nesse sentido viu como nas falas apresentadas ruir núcleos familiares e vulnerabilizar principalmente aqueles que mais precisam de cuidado, e que, a despeito da vedação da penalização para além da pessoa do preso, são penalizados e repenalizados todos os dias pela ausência de cuidados diretos daqueles que deveriam ser seus guardiões. Algo que, com a manutenção da interpretação restritiva do 318, apenas se reforçaria. São nas falas individualizadas de cada núcleo familiar que recorrem às instituições como a nossa, para ter um mínimo de dignidade humana preservado diante do caos do abandono, que encontramos a força para vir aqui hoje solicitar a essa corte que leve suas falas sobre o abandono familiar e a necessidade de preservação das famílias, também às pessoas privadas de liberdade, para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Eu agradeço e passo a palavra para a Ana, nossa presidente. Boa tarde a todos, boa tarde aos excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal e a todos os parceiros que nos assistem. Eu me chamo Ana Paula Soeiro e, em nome da diretoria e equipe jurídica e da nossa querida presidente de honra, professora Wanda Ferreira, complemento nossa participação trazendo um pouco da trajetória do Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, uma instituição fundada por pessoas privadas de liberdade dentro do complexo da Freicaneca, Rio de Janeiro. A partir do ideal do saudoso José Carlos brasileiro, homem negro que, através de sua passagem pelo sistema prisional, certifica-se de que o cárcere reproduz os mesmos recortes raciais e segregadores da sociedade e vê-se no dever de combater a opressão de seu povo e resgatar a sua dignidade. Então, há 32 anos criava um instituto e, não por acaso, escolheu o dia dedicado a Mandela, contando com a apoio expressivo do movimento negro. Tornou-se a primeira entidade de defesa de presos no Brasil e América Latina e a segunda no mundo, antecedida por Malcolm X. O Instituto foi concebido para lutar pelos direitos dos encarcerados, denunciando as violações e agindo no combate à tortura. Além de sua missão primordial, também fomenta atividades no âmbito social e cultural direcionadas aos detentos familiares, além de atendimento jurídico básico. Trabalho hercúleo, que não se permite sucumbir. É preciso que se faça o resgate dessa história para explicitar que a justificativa original ainda se faz necessária e indispensável, haja visto o agravamento de todas as observações pontuadas em sua concepção. Em memória de nosso fundador, José Carlos Brasileiro, um sobrevivente do sistema prisional, que por 27 anos esteve à frente do Instituto, até o seu último minuto, falecendo pelas sequelas recorrentes do cárcere. Seguimos e saudamos com muito apreço todos os companheiros e companheiras do fronte. Obrigada. Por favor, gostaria que passassem o vídeo da representante Miriam, da Frente pelo Desencarceramento. Meu nome é Miriam, sou sobrevivente do cárcere e articuladora da Associação de Familiares e Amigos de Presos de Juiz de Fora. Com essa pandemia ficou bem difícil, muito difícil mesmo, os familiares saberem notícia, né, dos seus familiares reclusos. É telefone que não atende, é e-mail que enviam, não tem resposta. SEDEX, que o familiar, quando o advogado consegue ter aquela visita virtual com o familiar recluso, SEDEX que não for entregue, algumas coisas que foram jogadas fora, sem necessidade, coisas que entram, né, na unidade, mas eles jogam fora. Falam assim, quer saber notícia do seu familiar, entra em contato com o telefone, mas o telefone não funciona. Né? E com essa pandemia, o único meio do familiar saber o que está acontecendo, notícia, como ele está, é através do telefone. E o telefone das unidades prisionais, infelizmente, não funcionam. Não funcionam. Chama, não atende, ou quando dá ocupado, ou quando fica mudo. Né? Então, essa é a maior dificuldade hoje com essa pandemia para os familiares ter notícia do seu recluso, né? Porque visita já não está tendo, então estão violando o direito deles e o direito do familiar também saber como se encontra
o seu recluso lá dentro, né? Porque com essa pandemia, muitas unidades estão aí com Covid lá dentro, né? E nem atendimento médico eles têm a facilidade de ter lá dentro. Então fica aí a preocupação dos familiares. É uma coisa que a gente quer muito que vocês olhem por isso, porque são vidas, né, que estão lá. Obrigado aos representantes do Instituto de Ciência Negra Nelson Mandela. E passo agora a palavra à doutora Cândida de Souza, representante, e Caio César Klein, representantes da sociedade civil integrante do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Boa noite a todas e todos. Em nome das organizações da sociedade civil que compõem o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, cumprimento Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, e agradeço pela oportunidade de discutirmos e enfrentarmos o estado de coisas inconstitucional do nosso sistema penitenciário brasileiro. Eu sou Cândida Souza e, juntamente com o senhor Caio Klein, pretendo destacar a urgência do fortalecimento do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no Brasil. O comitê que nós fazemos parte é um órgão colegiado criado pela Lei 12.847, de 2013, a partir do compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro no âmbito do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura das Nações Unidas, que visa erradicar a tortura e outros tratamentos e penas cruéis, desumanos ou degradantes nos espaços de privação de liberdade. O comitê, por força de lei, é presidido pela ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e está vinculado administrativamente à sua pasta. E esse tem sido o pano de fundo para o desmonte dessa política pública que é tão essencial num país como o nosso, que já tem uma história que é marcada pela violência de Estado e pelo abuso dos poderes dos agentes de segurança pública. Em julho de 2019, o governo Bolsonaro promulgou o decreto 9831, que provocou um completo desmonte no Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a partir de diretrizes que diminuem a participação popular no comitê, além de revogar ações afirmativas, e, além disso, interferiu também no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, retirando a remuneração das peritas e peritos que fazem um trabalho essencial. Senhor ministro, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é um órgão independente e autônomo e que possui um papel importantíssimo no combate à tortura no sistema prisional e em demais espaços de privação de liberdade, pois é hoje o único órgão federal que é exclusivamente dedicado ao monitoramento de práticas de tortura nesses espaços. O órgão é formado por 11 peritos, selecionados pelo comitê, mas há anos funciona com déficit de pessoal por responsabilidade do Poder Executivo Federal. O trabalho dos peritos exige uma dedicação exclusiva e envolve uma série de riscos e vem sofrendo reiteradas tentativas de ser inviabilizado pelo atual governo. Hoje, o órgão só continua em funcionamento porque o Decreto 9831 encontra-se subjúdice devido a uma decisão liminar em ação judicial que questiona a sua constitucionalidade. Para nós, membros da sociedade civil do comitê, é evidente a tentativa de desestruturação desse órgão de controle e, por isso, chamamos a atenção desta Corte para essa questão. Além da retirada da remuneração dos peritos, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos retirou os servidores de apoio técnico do mecanismo, além de cancelar e obstruir o fornecimento de diárias e passagens necessárias para a realização das missões e inspeções em diferentes estados brasileiros. O que a gente está falando aqui é do sucateamento intencional de uma estrutura mínima de trabalho, de um órgão que é responsável pelo monitoramento de todas as mais de 1.400 unidades de privação de liberdade do sistema penitenciário brasileiro, além de delegacias, unidades do sistema socioeducativo, hospitais psiquiátricos e outros espaços de institucionalização e de pessoas vulneráveis à prática de tortura. Quanto ao comitê, foram constantes no último biênio as tentativas de cercear a participação da sociedade civil, atrapalhar processos de trabalho, tumultuar e até mesmo cancelar reuniões plenárias, conforme inclusive divulgado pela imprensa em muitas ocasiões. A mais recente interferência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no Comitê e no Sistema de Prevenção e Combate à Tortura está em usurpar a legitimidade da sociedade civil para a escolha dos seus pares no processo de eleição dos membros que compõem esse comitê. Além disso, também impedindo a participação de instituições federais de ensino e pesquisa que sabidamente produzem conhecimentos e realizam importantes intervenções no âmbito do sistema penitenciário e da política pública de enfrentamento à tortura no Brasil. Dito isto, o que pretendemos elucidar aqui
é que hoje o nosso país possui, sim, uma política pública para enfrentamento à tortura, um sistema previsto na nossa Lei Federal 12.847, mas, infelizmente, é uma política pública que está sob ataque e é necessária e urgente a atenção dessa Suprema Corte para essa grave situação. Vou passar agora a palavra para o meu colega Caio, para ele complementar as considerações. Obrigada. Obrigado, Cândida. Ministro, a urgência que foi muito bem colocada pela colega aponta para o fato de que os ataques a essa política de combate e prevenção à tortura, eles não se referem apenas ao cumprimento de tratados internacionais pelo Estado brasileiro, mas o que está em jogo também são vidas, né? São corpos que podem ser individualizados e que sofrem diariamente o abuso de autoridade e a violência institucional. A privação de liberdade em nosso país, ministro, priva essas pessoas também de saúde, de educação e de direitos humanos. Os dados do Infopen, eles indicam que mais de 350 unidades prisionais não possuem sequer o módulo mínimo de saúde, em descumprimento à política nacional de saúde das pessoas privadas de liberdade. Também relatório do Ministério da Saúde, que aponta a taxa de prevalência de tuberculose em 20 vezes maior entre a população encarcerada. Por nós é sabido que a falta de saneamento, a falta de água potável para beber, a alimentação insuficiente são, sim, elementos da realidade que nos fazem acreditar que as condições de vida no cárcere brasileiro constituem, por si só, um estado permanente de tortura na maioria das unidades prisionais do nosso país. O enfraquecimento dessa política pública afeta primeiro e de modo mais profundo as populações vulneráveis, as mulheres, indígenas, idosos, pessoas com deficiência, bem como lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Além de possuírem demandas específicas de saúde que não são atendidas pelo Estado, essas populações são alvo da omissão dos gestores e da violência de outras pessoas privadas de liberdade. Por isso aí a necessidade de atenção especial. O mês de junho, ministro, marca a luta mundial para o respeito aos direitos da população LGBTI. Hoje, ainda no Brasil, mulheres transexuais e travestis vivem em algumas prisões em regime de escravidão, de trabalhos forçados e de violência sexual sistemática. A LGBTfobia, de modo semelhante ao racismo, é estrutural e institucionalizada no Brasil, o que quer dizer que o procedimento de muitas unidades prisionais inclui práticas de tortura contra pessoas LGBTI, que chegam ao absurdo de negar a distribuição de preservativos e medicamentos necessários para a manutenção da vida de pessoas vivendo com HIV. Ou seja, algumas vezes, ministro, a tortura não está em um ato ou em uma ação, mas em uma omissão do Estado. É o Estado brasileiro deixando pessoas que estão sob a sua tutela para morrer. Então, concluindo a nossa participação, nós deixamos 3 questões prioritárias. A primeira é que o Poder Judiciário se atente aos ataques do Executivo Federal, uma política pública que existe por força de tratados internacionais de direitos humanos, portanto, equivalentes a emendas constitucionais. E, em especial, a inconstitucionalidade do decreto de desmonte da política de combate à tortura, o decreto 9.831 de 2019. Segundo ponto, que os órgãos de controle, em especial o Ministério Público Federal, monitorem a interferência do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos no contexto da participação da sociedade civil nos colegiados federais. E, por último, considerando a proximidade do Dia Internacional do Orgulho LGBTI, que seja concretamente implementada e respeitada a recente Resolução 348 do Conselho Nacional de Justiça, que definiu as regras mínimas de tratamento penal de pessoas LGBTI a serem observadas por todo o Poder Judiciário, bem como seja estendida a ordem proferida neste habeas corpus às mulheres lésbicas, transexuais e travestis responsáveis por crianças e pessoas com deficiência. Essa seria a nossa participação, no intuito de informar essa Corte sobre o estado da política de prevenção e combate à tortura no país. Nós deixamos os nossos cumprimentos a Vossa Excelência, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade, Conselho Federal da OAB, Educafro, Movimento Negro Unificado, Renila, Justiça Global, CUT, Conectas, Coletivo Advogados pela Democracia,
União Brasileira de Mulheres e Conselho Federal de Psicologia. Muito obrigado a todos e todas. Agradeço a participação dos representantes da sociedade civil integrantes do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, doutora Cândida de Souza e Caio César Klein, e passo agora a palavra à representante do Conselho Indigenista Missionário, Michael Mary Nolan. Alô, está me ouvindo? Sim. Hoje eu venho em nome do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, saudar a todos e especialmente o senhor ministro Gilmar Mendes, lembrando que quando o presidente desta corte implementou mutirões que permitiram o desencarceramento de muitas pessoas, nós enviamos um vídeo de menos de 3 minutos que será transmitido ao final da minha fala, que traz a liderança Clarice Pancararu contando sobre os desafios vividos pelas comunidades indígenas quando seus parentes são presos. Parece-nos possível afirmar que a grande parte da criminalização de indígenas no Brasil tem a ver com a falta de demarcação do território tradicional e a ausência de proteção territorial, que deixa comunidades em situação de vulnerabilidade nos diversos contextos conflituosos deste país, com mais de 300 povos espalhados por todas as regiões. Desde 2016, o CIMI, em conjunto com o Instituto das Irmãs de Santa Cruz, tem realizado uma pesquisa com base na Lei de Acesso à Informação para tentar mapear o aprisionamento dos membros dos povos originários do Brasil. A partir dessa pesquisa, observamos o aumento ano a ano do aprisionamento desta população, ainda que estas taxas sejam extremamente subnotificadas. Nos dados levantados nesta pesquisa, entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, identificamos pelo menos 1.229 pessoas indígenas presas no Brasil, sendo 73 mulheres. Vale trazer uma preocupação, pois tempos atrás o Ministério Público Federal ingressou com a ação civil pública que informou que indígenas eram colocados no seguro nos penitenciários para sua própria segurança, mas acabavam sendo as primeiras pessoas potenciais vítimas durante rebeliões. Ora, excelências, o Brasil é signatário de convenções internacionais como a Convenção 169 do OIT, a qual atualmente o Congresso Nacional Brasileiro se mobiliza para denunciar. A convenção também é importante, pois trata do encarceramento dos membros dos povos tradicionais e declara no seu artigo 10º que se deve dar preferência a tipo de punição outros que o encarceramento. Texto este que confirma que está presente no nosso Estatuto do Índio, nos seus artigos 56 e 57. Até a edição da Resolução 287 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta o tratamento dos povos indígenas no processo penal e na execução penal, a legislação até então vigente foi raramente aplicada há várias razões para a invisibilização dos indígenas encarcerados ou acusados, dentre elas que, em razão do racismo estrutural e da natureza colonizadora do nosso direito penal, nunca houve a exigência de identificação da identidade do povo indígena a que pertence no processo. Por outro lado, sempre existiu o desconhecimento dos operadores do direito e dos próprios indígenas em relação aos seus direitos.
O resultado desta situação é que o número de indígenas presos nos registros oficiais são subestimados. Sem identificação adequada, não há possibilidade de devida aplicação de direitos. Porém, apesar da Resolução 287, da Convenção 69 e da Constituição Federal, temos visto, infelizmente, que a justiça criminal largamente utiliza-se do critério integracionista, já abandonado pela legislação, para negar os seus direitos especiais, tais como a língua, religião, cultura, identidade, usos e costumes, organização social, semi-liberdade, laudo antropológico. Durante a prisão, estes direitos também são negados. Assim, não conseguimos identificar uma aplicação dos artigos 231 e 232 da Carta Magna, que confirma que o Brasil é um país multicultural na nossa esfera penal e de execução penal. A Resolução 287 é o início deste reconhecimento e deveria levar à diminuição do número de indígenas encarcerados, vez que possibilita alternativas como os mecanismos próprios das comunidades de resolução de conflitos. Por fim, quero dar especial atenção à situação de mulheres indígenas encarceradas, onde os dados parecem ser ainda mais subestimados. Em nossos levantamentos, as informações foram de que 73 mulheres indígenas estariam presas em janeiro de 2021, o que, por sua vez, representa mais do que o dobro em relação ao ano de 2018, em que havia 34 mulheres indígenas presas. 10 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal traduziu e publicou as regras de Bangkok, que são as regras das Nações Unidas que regulam a proteção de mulheres e adolescentes em situação de prisão e também priorizam o uso de medidas não privativas de liberdade a este grupo, que expressamente inclui as mulheres indígenas em seu texto. Com as mudanças legislativas e judiciárias, especialmente no que se refere à proteção de mulheres gestantes e mães de crianças menores de 12 anos de idade, e diante do aumento das prisões de mulheres no Brasil e de violações enfrentadas pelos povos indígenas, fazer esta conexão é imprescindível para propor novos caminhos desencarceradores para mulheres indígenas inmobilizadas sob o custódio do Estado. Agradeço a sua atenção de todos que estão assistindo, especialmente do Caroline Elguerti e Viviane Babuglia, que ajudaram a preparar esta fala. Obrigada. Obrigado, Dr. Michael Mary Nolan, representante do Conselho Indigenista Missionário. Eu passo em seguida a palavra a Eveline Araújo. Nós temos um vídeo. Ah, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Clarice, sou liderança Pancararu, aqui do Real Parque, e vim falar um pouco dos desafios no encarceramento. Acho que o primeiro desafio é saber para onde levar o seu parente, né? Muitas vezes as famílias não sabem para onde levar, não sabem onde buscar, não sabem o que fazer, né? O segundo é a falta de informação para eles. Quando vão procurar um advogado, normalmente eles já procuram um advogado particular, porque não tem muito conhecimento onde buscar em defesa do parente deles, né? Outra coisa, eles não se identificam como indígena quando estão presos. Lá na aldeia também acontece isso, né? Da pessoa ir preso, não saber para onde levaram, fica tudo muito longe da aldeia, as famílias têm dificuldade para sair da aldeia, para ir até o presídio, e acaba também sem ter informação, se tem um advogado. O que acontece com alguns indígenas? Fica preso,
não tem visita de parente, porque eles não sabem como ir até eles, e também não tem dinheiro, porque tudo gira em torno do capital, então eles acham que procurar advogado tem que ser pago, né? Não tem defensoria, para eles não têm conhecimento disso, né? Então acaba ficando lá preso até, sei lá, cumprir a pena, não sei, né? Ou sair antes. Então, o nosso povo, eles sofrem bastante, né? Por ser indígena, muitos perde não, mas deixa de praticar a cultura dentro do local onde está, porque não tem como praticar. Uma coisa é certa, eles não perdem a fé, né? Não perde a esperança e não esquece que eles têm os encantados para proteger eles, que estão ali, mas se mantém aquela fé viva. Mas o preconceito, todo eles vêm sofrendo desde quando saem da sua aldeia para ser preso. Então, assim, as famílias sofrem e quem está preso sofrem também. E é isso. Obrigado mais uma vez. Passo agora a palavra à senhora Evelina Araújo Duarte Marques, representante da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Boa tarde. Me escutam? Sim. Eu saúdo essa Suprema Corte, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, e a todos e a todas que estão agora também nos assistindo, principalmente os familiares e sobreviventes de situação de privação de liberdade no nosso país. Antes de começar a exposição, Vossa Excelência, eu preciso e não posso perder a oportunidade de fazer uma observação, desde o início dessas falas, do quanto não deveria ser aterrador, mas do quanto o judiciário e o Estado se distancia das realidades do que são as masmorras do cárcere e tudo aquilo que abrange o direito penal, o processo penal no nosso país. Eu quero falar que eu sou mulher sobrevivente de situação de rua, assim como meu esposo e todos os meus que hoje eu luto pela liberdade, né? Pela dignidade humana, porque nossa luta nunca se tratou de impunidade, mas com as mazelas históricas que, infelizmente, as instituições insistem em não olhar a nossa realidade aqui embaixo. O que nos resta, muitas vezes, é só o direito penal como remédio para o que o Estado nunca se preocupou realmente. Né? Temos a guerra à droga, que não mata a substância, mas que mata os nossos corpos, todos os dias, pretos e pobres, e aqueles que ficam pretos de tão pobres que são. Me chamo Eveline Duarte, sou familiar de pessoa sobrevivente do cárcere e de pessoa em privação de liberdade. Sou fundadora do coletivo Rosas no Deserto e articuladora da Frente Distrital pelo Desencarceramento, uma das 19 frentes que integram a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que também articula movimentos coletivos, institutos e organizações da sociedade civil que atuam no campo da justiça criminal, direitos humanos, enfrentamento ao racismo e enfrentamento à violência de gênero. Nesta audiência pública, debateremos os termos da decisão liminar proferida neste habeas corpus nos termos da nossa experiência como familiares e lutadoras contra o encarceramento. Temos a convicção que essa corte busca construir decisões atentas aos problemas enfrentados no sistema prisional. No entanto, esse conteúdo vem sendo sistematicamente ignorado pelos magistrados de primeira instância e segunda instância. Buscamos propor marcos que garantam o cumprimento do espírito da decisão restante desse habeas corpus. O objeto do referido habeas corpus é a prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência. E estamos diante de duas questões essenciais para uma democracia, que é a manutenção de pessoas presas sem condenação e a prisão de mãe e pais de crianças sem que exista preocupação do que será dessa criança e adolescentes. Debatemos os pontos 1, 2, 3, 4 e 5 da decisão liminar, proferida na expectativa de colaborar
na construção de uma decisão, de um mérito que tenha eficácia desencarceradora. Os 3 primeiros itens abordam os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, apresentando já de início a dificuldade que é e continuará sendo a comprovação idônea exigida no parágrafo único deste mesmo artigo, não sendo suficiente a realização de audiência em caso de dúvida de prova documental. Como já foi dito anteriormente, pelas defensorias públicas e pelas demais entidades ligadas ao direito de defesa, a precariedade do acesso à defesa real e à efetiva é uma realidade indiscutível. Tanto a incomunicabilidade da pessoa que foi presa, ainda que esse fato seja contrário à Constituição, é outra realidade. Portanto, questionamos como garantir que, de fato, essa documentação chegue às mãos do juiz a tempo. Tempo que essas vidas não sejam privadas de liberdade injustamente ou indevidamente, como temos hoje. Grande parte dos 40% encarcerados no Brasil em condições provisórias de acordo com o IFOPEM. Levantamos uma questão. Considerando que a violação do princípio do contraditório e de uma ampla defesa gera nulidade absoluta, não seria dever do magistrado verificar nos autos se houve efetivo contato com a família da pessoa presa para que a documentação exigida fosse possível de ser apresentada? No caso de não haver contato, qual seria a medida adequada? Restabelecer a liberdade com prazo para comprovação da existência de filhos menores de 12 anos em caso de mulheres, de filhos dependentes do pai em caso de homens, pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor que 6 anos e gestante a partir do 7º mês, ou manter a pessoa presa até a comprovação, mesmo sem a certeza da família ter notícia da prisão ou meios para arrecadação da referida documentação. Porém, o que se faz é prender primeiro, negando e dificultando ainda mais toda e qualquer possibilidade de defesa ou de garantia de direitos constitucionais. Uma outra questão relevante que já produz distorções na aplicação da decisão proferida em sede do HC 143-641 de São Paulo é a expressão situações excepcionalíssimas, que infelizmente vem sendo trazida em gravidade concreta do crime, ainda que não seja crível uma gravidade concreta em relação à pessoa presa em flagrante, sem que sequer exista nenhum tipo de apuração da culpa. Portanto, essa expressão produz abertura excessiva ao arbítrio do juiz. O direito não é uma ciência exata. Juízes e promotores interpretam a lei e compreendem o comportamento humano segundo suas próprias matrizes culturais. Em relação à comprovação de situação de saúde, presente no item 1 da decisão liminar, quando se refere globalmente ao artigo 318 do Código de Processo Penal, preocupação ainda maior nos assola. Não existe atenção à saúde no sistema prisional. E quando a pessoa presa possui alguma documentação de seu estado de saúde, essa nunca é interpretada como suficiente, mesmo com a política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional desde 2014. A saúde no sistema prisional é precária ou inexistente. Eu desafio aos senhores a encontrar uma unidade que cumpra com todas as orientações na política para a questão. As unidades externas de saúde. Não há saúde preventiva, no máximo há paliativos aos leitos de morte. Episódio outro, pessoa maior de 60 anos com doença neurológica degenerativa. Levou 3 meses para ter o deferimento de uma prisão domiciliar, apesar de possuir advogado particular, que incessantemente peticionou e buscava estabelecer diálogo com o promotor de justiça responsável pelo caso. No entanto, a resposta era que os processos eram muitos, mas quando se trata da perseguição obsessiva para revogar liberdades, sem oferecer antes oportunidade real de esclarecimento de qualquer possível desvio, não são muitos os processos e os pareceres e decisões ganham a velocidade da luz. Uma outra questão que é importante que essa corte avalie com especial atenção é a vedação a crimes com violência ou grave ameaça. O roubo é um tipo penal que carrega a marca da violência ou grave ameaça. Essa vedação concede aos juízes de primeira e segunda instância a possibilidade de que não analisem das circunstâncias do fato concreto e pode acabar por produzir impacto de aumento de prisões preventivas que antes eram enfrentadas por pedidos de liberdades que demonstravam não estarem presentes os pressupostos do risco com a liberdade do réu. Além disso, não haver um posicionamento em relação ao tipo penal do tráfico de drogas e condutas afins
também reduz o impacto de qualquer decisão, pois a equiparação legal a hediondo tão somente será utilizada para a manutenção da prisão. Passando a análise da questão do pai precisar demonstrar ser o único responsável pela criança, nós entendemos ser um posicionamento que precisa ser revisto. As mulheres ficam responsáveis pelos filhos, pelo sustento integral da família, pelo sustento do companheiro preso no sistema prisional. Portanto, a ausência do pai impacta o equilíbrio financeiro da família. Mais um episódio para ilustrar. Uma família composta por esposa, marido e 2 filhos teve esse marido e pai preso. A esposa, por 2 anos, Excelência, lutou pela liberdade dele. No entanto, depois de anos de trabalho árduo, a família havia alcançado adquirir financiamento habitacional, uma moradia popular. No entanto, com a prisão do marido, a esposa teve sua possibilidade de trabalho reduzida e sua renda associada ao aumento do custo altíssimo gerado pelas necessidades do cárcere, do marido encarcerado. O Estado não supre absolutamente nada. Registra-se os gastos imensos com o sistema prisional, mas a pessoa presa não tem o mínimo para sua manutenção no cárcere. Retomando, a família sofreu agora processo judicial por falta de pagamento deste imóvel e hoje encontra-se com a possibilidade do imóvel ser levado a leilão. Mas quero destacar, Excelência, que após 2 anos de prisão provisória, inúmeros habeas corpus, ele foi absolvido. Perguntamos, essas crianças dependiam ou não do pai? O fardo suportado por essa mulher sozinha parece razoável? Em relação à recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, ainda que inicialmente de forma desigual nacionalmente tenha sido observado um efeito minimamente desencarcerador, o não registro de mortes em massa no sistema prisional já promove uma onda inversa, inclusive determinando o recolhimento da prisão das pessoas que estavam em prisão domiciliar pelo fundamento do recuo da pandemia. A súmula 56 é sistematicamente descumprida, exceto nos casos de regime aberto, onde a domiciliar é concedida diante da ausência de estabelecimento albergue. No entanto, o descumprimento das condições do regime da pena impostas nos termos da lei de execução penal se dá também no regime semiaberto e fechado. Não há possibilidade de cumprimento da LEP, sem que estabelecimentos prisionais apenas mantenham presos o número de pessoas adequadas à sua capacidade projetada. De fato, desejamos desta Corte, Excelência, uma decisão firme, no sentido de enfrentar a estrutura decídia do Poder Judiciário com os direitos humanos de humanos pretos e pobres. Nesse sentido, nessa audiência pública, ousamos requerer que, em caso de prisão provisória, seja dever do magistrado garantir ao réu que o mesmo tenha real possibilidade de produção de provas documentais que podem lhe garantir o benefício da prisão domiciliar e, na impossibilidade de fazê-lo, seja concedida a referida prisão domiciliar e estabelecido prazo para que o mesmo apresente documentação necessária. Que seja determinado às defensorias públicas que mantenham todas as varas informadas de onde o réu deve procurar para sanar suas dúvidas sobre a documentação e para que as mesmas sejam encaminhadas aos autos, devendo atenção ser presencial e virtual com os devidos cuidados exigidos à pandemia Covid. Ao Ministério Público, que o mesmo exerça sua função de fiscal da lei. Isso significa que o mesmo tem o dever de defesa dos princípios e garantias constitucionais. Senhora Eveline, pediria que encerrasse. Já ultrapassamos em mais de 1 minuto do tempo. Acreditamos, assim, Excelência, agradecendo até aqui, que essas balizas podem colaborar profundamente com a eficácia da decisão a ser proferida nesse habeas corpus. Muito obrigada. Muito obrigado. Passo a palavra agora à doutora Alexandre Sanches, médica e pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Boa noite a todos, boa noite, excelentíssimo ministro. Eu agradeço pela oportunidade de trazer aqui a discussão sobre as condições de saúde, porque discutir as condições de saúde no sistema implica em discutir as questões de saúde, discutir a constitucionalidade do modelo punitivo do Brasil, implica também a obrigatoriedade na reflexão sobre as condições subhumanas de encarceramento que afetam diretamente as pessoas, sejam elas condenadas ou provisórias, né? Eu tenho uns slides para passar, será que poderiam projetar, por favor? A superlotação das unidades prisionais, as más condições ambientais, as deficiências na saúde, elas são determinantes para o alto adoecimento e de mortes nas prisões, né?
Então, por isso é tão importante que a saúde seja ouvida e seja considerada nessas decisões. Vai ser projetado o slide ou não? Está com algum problema para projeção? Bom, ficaria mais fácil com slide, mas se não tem, vou falar sem slide. É evidente que a taxa de mortalidade e as causas de mortalidade ela é um indicador fundamental do direito preso e do acesso dessa pessoa à saúde, né? Nesse sentido, nós desenvolvemos um estudo aqui no Rio de Janeiro, que é o único a nível nacional até o momento, que mostrou e levantando, inclusive, prontuários de saúde, bancos de mortalidade, né? Laudos de necrópsia, que mostrou que a taxa de mortalidade global na prisão ela é superior à taxa da população livre, né? Mostrando que há algum problema com assistência, né? A gente detectou também que a taxa de mortalidade por doenças infecciosas ela corresponde a 1/3 de todas as mortes, de todas as causas de morte. Isso quer dizer que, na verdade, a maior parte ela se dá por causas naturais, isso a gente já imaginava, são 2% as causas externas, sendo que, dentre as causas externas, a gente sabe que 1/3 delas não se consegue determinar se foi um suicídio ou foi uma violência, uma agressão, né? Ficando essa lacuna. Em relação às causas naturais, que seriam as doenças, a gente sabe que as causas infecciosas, principalmente as doenças evitáveis, predominam. Eu já disse que é 30% de causas infecciosas. A tuberculose e o HIV são os responsáveis pela maioria dessas mortes. A tuberculose ela representa 52 casos de óbito. Tuberculose é uma doença de diagnóstico, de tratamento mais fácil ainda, gratuito, oferecido pelo SUS, mas as pessoas não são diagnosticadas, quando elas chegam a ser diagnosticadas, quando chegam, já em estado muito avançado, em desnutrição antes, 1/3 delas morrem, 30% morrem em estado de caqueia, né? E quase 70% o diagnóstico é feito na internação em que ocorreu o óbito. Isso reflete um diagnóstico falta de oportunidade de diagnóstico e de tratamento, né? Outra causa importante é o HIV, que também a gente sabe que hoje é uma doença crônica, né, que leva à morte, mas pode levar à morte, né, bem mais tardiamente, né? Então, a morte precoce de pessoas jovens, como ocorre na prisão, uma morte evitável. E a terceira causa de morte seriam as semias, as infecções generalizadas secundárias, ou a doença pulmonar, mas muito frequentemente resulta de doenças de pele, tipo escabiose, sarna, né, impetigo ou micose, com uma infecção secundária. Isso ocorre por conta da falta de acesso à água e material de limpeza, provando que não só a tuberculose, a questão ambiental, da superlotação, da falta de ventilação, das condições estruturais das prisões, a transmissão intramuros da tuberculose e a desassistência à morte, nesse caso das septicemias por pele, é a falta de acesso à água, que também tem a ver com a questão ambiental, não só a água, mas também a condição de lavagem e secagem de roupas, né, que facilita essas infecções secundárias, né? A gente detectou aqui que a chance de uma pessoa presa por doença infecciosa é 3 vezes superior à chance de uma pessoa livre na mesma faixa etária. Isso, quando a gente fala de tuberculose, é muito mais grave. São 15 vezes mais frequente. A chance é 15 vezes mais. O risco de uma pessoa presa morrer de tuberculose, estando presa, é 15 vezes superior a uma população da população livre, né? Isso dimensiona um pouco o grau de desassistência, né? De adoecimento e tratamento, né? Falta de opção de tratamento influenciado pelas condições ambientais. Esse estudo foi realizado
numa cooperação, através de uma cooperação com o Ministério Público do Rio de Janeiro, né? E ele é um estudo, é o primeiro estudo, como eu falei, que descreve as causas de morte e mostra, evidencia a questão do favorecimento do adoecimento. Já foi falado aqui mais cedo a questão da tuberculose. A gente sabe que a tuberculose é 30 vezes mais frequente na população presa à tuberculose doença do que na população geral. A taxa de mortalidade é 16 vezes maior. Em relação a agora, outro dado importante nesse estudo é o percentual de óbitos que ocorrem dentro da unidade prisional, né? A gente sabe que, por esse levantamento, menos de 1% das pessoas que foram a óbito tiveram acesso a um hospital extramuros. A gente está falando dos graves, né? Às vezes traumatismo craniano, insuficiência respiratória, cetoacidose diabética, né? Que morreram dentro do sistema de uma unidade de maior complexidade, sendo que 30% dessas pessoas, 30% do total de óbitos, ocorreu dentro da própria unidade prisional, sem nenhuma assistência médica. Isso é uma coisa bastante grave, né? Em relação a... Então, para concluir, a gente pensa que o expressivo excesso de mortes e de doenças e de mortes, né, potencialmente evitáveis, essa é a questão, as pessoas morrem de doenças tratáveis, curáveis, com tratamento gratuito, no SUS, né, mostra uma considerável desassistência, uma grave exclusão do acesso dessa população aos serviços do SUS, a importância do ambiente carcerário no adoecimento das pessoas, isso aí expresso pela superlotação, pela ventilação e iluminação, e acesso limitado à água, tanto nas doenças respiratórias quanto nas doenças de pele, levando a infecções e à morte. E então, mostra uma situação de inconstitucionalidade diante da não efetivação do direito à saúde, né? Eu acho que é importante dizer aqui também que o ambiente prisional no Brasil ele é determinante para o adoecimento e morte. Esse levantamento que foi feito, esse estudo mostra isso, né? Esse estudo está para ser publicado na revista Caderno de Saúde Pública no mês. E aí se pergunta, né, que se realmente, se essa situação, qual seria a situação de inconstitucionalidade maior do que a morte por doenças evitáveis numa pessoa dada pelo Estado, né? Então, acho que é importante que a mortalidade seja considerada como um indicador de acesso à saúde no sistema prisional, da qualidade da assistência, e eu acho importante que nesse espaço se abra espaço para se pensar a questão da saúde como um dos critérios na avaliação e nas decisões a respeito das leis e do habeas corpus em tela. Agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito obrigado, doutora Alexandra Sanches, pela sua contribuição, que será considerada aqui no relatório, e nós passamos agora a palavra à professora Caroline Reis Barros, da UFMG, e Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos da UFMG. Boa noite a todos. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes e à ministra Carmen Lúcia pela oportunidade de contribuir para este debate. Atualmente, o Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Cárcere e Direitos Humanos, o LabTrab, da UFMG, nós realizamos alguns projetos de acolhimento psicossocial de familiares e sobreviventes do sistema prisional, pesquisas e intervenções em diversos espaços do sistema de justiça criminal. Temos um espaço para denúncias de violação dos direitos do sistema prisional de Minas Gerais, que recentemente foi ampliado para receber denúncias do sistema socioeducativo, e também trabalhamos com formação teórica e política sobre o sistema prisional,
destinada a profissionais, estudantes e familiares de pessoas presas. Gostaria de iniciar minha fala destacando a baixa presença de familiares e sobreviventes do sistema prisional, cujas contribuições são essenciais para qualquer decisão normativa jurídica sobre a realidade do cárcere. Nesse sentido, parabenizo a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, pela articulação para garantir a presença de familiares e sobreviventes neste espaço. O que apresentarei aqui hoje é resultado de 14 anos de pesquisa e intervenção realizado pelo LabTrab, que se dedica, dentre outros temas, ao estudo do cárcere e suas repercussões psicossociais na vida da população prisional, incluídos aí os trabalhadores que estão presos e as trabalhadoras, né? Os trabalhadores da prisão e familiares. A respeito da saúde no sistema prisional, inúmeros documentos e instituições de referência, incluindo a Organização Mundial de Saúde, atestam para as condições deploráveis no que se refere ao ambiente sanitário, sendo as prisões brasileiras assoladas, como sabemos, por uma epidemia de tuberculose, e sem contar no ambiente favorável para a proliferação de doenças infecto-contagiosas, incluindo aí Covid-19. O conceito de saúde e seus determinantes sociais passa por compreender que saúde vai além da ausência de doença, como comumente se pensa. Jorge Canguilhem nos afirma, na obra Normal e Patológico, que saúde é produzir vida, é ter autonomia diante do mundo para produzir a existência. Nesse sentido, a prisão é o impeditivo à produção de saúde para a pessoa presa, pois o outro tem o poder sobre a vida e, consequentemente, sobre sua saúde. O tempo da espera, que é a marca temporal da prisão, infantiliza e dociliza a pessoa presa sob um plano racional único de biopoder, desumaniza e objetifica as pessoas. Há muito se conhece, seja pela produção científica, seja pela experiência de familiares e sobreviventes do sistema prisional, as condições da prisão e suas repercussões para a pessoa presa. Mas é preciso também atentarmos para as repercussões do encarceramento na vida dos familiares. Em nossa plataforma de denúncias, a plataforma Desencarcera, construída e executada em parceria com o Instituto DH e a Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade em Minas Gerais, desde outubro de 2018, foram 2.531 denúncias publicadas, sendo quase 40% das denúncias sobre violação de direito dos familiares e mais da metade sobre tortura e outras violações de direitos de presos que lhes atinge a saúde física e mental. O número de denúncias sobre violação de direitos de familiares é considerável e refere-se, por exemplo, ao tratamento recebido na prisão, à ausência de notícias, à revista vexatória, dentre outras que também causam impactos à saúde física e mental desses familiares. Assim, é necessário pensarmos os impactos da prisão também na saúde dos familiares que organizam sua vida em função do cárcere, incluindo as crianças e adolescentes. As fronteiras entre saúde e adoecimento mental são porosas, pois todo o ambiente prisional é contaminado, impregnado pelo sofrimento. O sofrimento, tanto psíquico quanto físico, impede a produção de saúde. Há um custo psicossocial invisibilizado referente ao cárcere, que começa na preparação da visita ou na preparação do envio de itens básicos não fornecidos pelo Estado, e que deveriam ser, e termina na visita, que pode não acontecer também por razões aleatórias. Há um custo durante a pandemia, diante da ausência de notícia de seus familiares presos com a suspensão das visitas. A necessidade de pessoas presas e familiares se adaptarem às normas adoecedoras da prisão atenta contra a preservação da vida e da saúde mental, pois não conseguem produzir a existência diante do ambiente carcerário. Essas tentativas de adaptação também possuem repercussões pós-cárcere na vida da pessoa que esteve presa. Para quem deixa a prisão, seja em liberdade, entre aspas, definitiva, prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, ou a combinação das duas últimas, carregam consigo a extensão da pena no corpo. Com a tornozeleira eletrônica, a pessoa carrega a marca de criminoso, criminosa, carrega a prisão no corpo e o corpo na prisão. Em alguns casos, a prisão domiciliar impede as pessoas de produzirem seus meios de subsistência. Impedidos de sair de casa, não conseguem trabalhar para se sustentar e a seus dependentes. Em liberdade definitiva, há um desamparo estatal que intensifica o processo de vulnerabilidade social e exclusão do sobrevivente do sistema prisional. Sem amparo e sem suporte para tentar construir, reconstruir, reparar vínculos, sejam eles afetivos, laborais, sociais, comunitários,
vínculos que possibilitem a vida em liberdade, a pessoa presa vive à deriva em uma sociedade explicitamente marcada pela desigualdade social, pelo sexismo, pelo racismo estrutural e pela LGBTfobia. Assim, não só a vida durante o cárcere, como a vida pós-cárcere requer um suporte estatal para que as pessoas consigam produzir saúde e, consequentemente, um futuro para si e para seus dependentes. Nas palavras das pesquisadoras Dominique Lullier e Vanessa Barros, a prisão deteriora as referências exteriores da vida em liberdade, substituindo-as por elementos e estruturas psicoculturais estranhas ao universo social externo, intimamente relacionado ao ambiente carcerário. Em relação às normativas jurídicas, a prescrição sempre será superada pelo real. Por isso, a importância de construção de regras e normas a partir da realidade concreta. Para transformarmos a realidade, só é possível a partir de um conhecimento que deriva do diálogo horizontal entre o saber acadêmico e o saber da experiência, inclusive em pesquisas sobre o universo prisional. Há uma ausência no Brasil de pesquisas nacionais sobre as consequências da prisão na vida de familiares de pessoas presas e sobreviventes do sistema prisional. Para finalizar, é preciso pensar em caminhos para conter a política de encarceramento em voga no Brasil, que as audiências de custódia possam realmente cumprir seu papel no processo de desencarceramento. E uma das formas é fortalecer e estimular a construção de espaços de controle social que monitore e fiscalize essa política e o cumprimento do habeas corpus coletivo aqui em discussão. As frentes estaduais pelo desencarceramento, as redes de atenção ao egresso do sistema prisional e os grupos de pesquisa comprometidos com a temática do desencarceramento podem compor os espaços de controle social que auxiliam não somente na fiscalização e monitoramento do que for legislado por este tribunal, mas em propor medidas de responsabilização que não envolvam prender mais, que ajudem a fechar a porta da entrada das prisões. Agradeço pelo espaço e vamos agora ouvir o relato da Cris Deici, sobrevivente do sistema prisional e articuladora da Frente Estadual pelo Desencarceramento de Sergipe. Meu nome é Cris Deici de Noral, sou egressa do sistema prisional aqui do estado de Aracaju, Sergipe, o Prefem, e encontrei algumas dificuldades após a minha saída, a minha liberdade da unidade prisional. Uma dessas necessidades que para mim foi essencial, ainda dentro do cárcere, né? Eu não queria ter a liberdade. Como se explica isso? Na verdade, eu tinha receio, né? Não digo acostumada àquela situação que eu estava vivendo, mas eu acredito que eu estava precisando de um preparo psicológico para poder um retorno à sociedade, um retorno à família. Isso eu tive muita dificuldade. Então, eu acredito que há uma necessidade maior para alguns egressos, o tratamento, né? Mesmo o acompanhamento psicológico, o preparo para o retorno ao âmbito familiar, um preparo ao retorno para a sociedade, sabendo que iremos encontrar muitas dificuldades, no caso como eu encontrei, né? Sou concursada, não consigo voltar nem retornar ao meu trabalho devido eu ter ficado naquela situação, né, de cárcere. Então, assim, eu acredito que seja necessário e primordial o preparo psicológico para algumas situações, inclusive o retorno à sociedade. Esse é o meu pensamento, isso é a minha vivência, o que eu passei. Então, o preparo psicológico, que é isso. Muito obrigada. Obrigado. A professora Carolina, que trouxe também essa contribuição, a doutora Carolina, que trouxe essa contribuição. E passo a palavra agora à doutora Bárbara Suelen Coloniese, coordenadora geral do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer na pessoa do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, seus honrados pares, o Dr. Lanfred, digno representante do DMF no CNJ, as demais instituições aqui representadas, bem como os familiares das pessoas apenadas e todas as pessoas que assistem
a oportunidade de trazer graves informações e preocupações sobre o sistema prisional brasileiro nessa audiência. O sistema penal brasileiro, bem definido pelo STF, na DPF número 347, como estado de coisas inconstitucional, reflete a dimensão de problemas estruturantes do cárcere no país. Dentre eles estão a superlotação, que impacta diretamente nas inúmeras desassistências jurídica, psicossocial, educacional, laboral e de saúde. No contexto do Covid-19, essas questões ficam ainda mais gravosas, sobretudo no setor de saúde, diretamente associado às medidas de prevenção da Covid no cárcere e da proteção da vida dos apenados. Desta forma, a situação da saúde prisional se converteu em um dos maiores vetores de tratamentos cruéis, desumanos, degradantes e tortura da atualidade. As inspeções do Mecanismo Nacional, através de seus relatórios e recomendações, mostraram a precariedade do atendimento oferecido nas unidades prisionais. A gestão da saúde prisional é falha, pois a triagem dos atendimentos é feita, na maioria das vezes, pelos policiais penais e não pelo setor de saúde. As equipes de saúde têm dificuldade em atender o grande número de pessoas adoecidas e a gestão prisional geralmente não promove a articulação para atendimento em equipamentos públicos de saúde, nem encaminhamentos de pessoas adoecidas para especialistas externos, conforme previsto na PNASP. Para agravar ainda mais o cenário, a gestão prisional tampouco permite a entrada de medicamentos devidamente prescritos por médicos e levados pelos familiares e também não permite que a família pague por consultas com especialistas, sempre com a justificativa de ausência de efetivo de segurança para os traslados, contribuindo para interromper tratamentos de quadros graves de dependência química, soropositivos, transtornos mentais, entre outras doenças. Isso está sendo agravado com os desmontes dos equipamentos e políticas públicas de saúde mental. Em inspeções do Mecanismo Nacional, observou também a ausência de local adequado para alocar as pessoas suspeitas e confirmadas por Covid. Nos estados que visitamos, o local escolhido para abrigar essas pessoas eram celas de castigo, ou seja, as celas com pior habitabilidade da unidade prisional. Celas sem ventilação e muito depredadas. Somado a isso, as pessoas detidas estavam sem acesso à água de forma contínua, aproximadamente 3 vezes ao dia por 10 ou 15 minutos, tendo que escolher entre beber água, fazer a higiene da cela, lavar a roupa ou tomar banho, tendo que armazenar ainda a água em recipientes inadequados que servem de criadouro de larvas, mosquitos, gerando mais adoecimento. Ainda observamos que muitos isolamentos de casos suspeitos eram realizados dentro das próprias celas superlotadas, contrariando as orientações da OMS e Ministério da Saúde sobre os cuidados adequados de isolamento para evitar a proliferação do vírus. A interrupção das visitas familiares ocorreu juntamente com o não recebimento das sacolas, com itens de higiene, medicação, vestuário e alimentação, o que resultou gravemente em uma maior desassistência de acesso a esses itens. A alimentação como forma de fortalecimento do sistema imunológico também tem papel de déficit no contexto da pandemia, o que impactou diretamente nos cuidados com a saúde das pessoas encarceradas. Aqui registramos que nesse item, a assistência familiar, que deveria ser complementar, acaba suprindo a desassistência do Estado, apesar da pobreza da maioria. Este órgão federal ainda detectou o uso excessivo e inadequado de sprays de pimenta e similares em ambientes fechados, ou seja, nas celas. O parecer técnico sobre aquisição de armas menos letais pelo DPEM com fundo de emergência da Covid-19, elaborado pela Omega Research Foundation, solicitado pelo mecanismo, tanto quanto as orientações do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, trazem alertas técnicos importantes sobre o perigo da utilização deste dispositivo no contexto da pandemia do Covid-19, bem como em locais de privação de liberdade, podendo, desde disseminar o Covid-19, levar riscos severos aos pulmões e respiração, ou mesmo sua utilização culminar em óbito. É importante registrar que os custodiados dentro de suas diminutas e superlotadas celas não possuem rota de fuga viável para o espaço não contaminado e tampouco possuem água para lavar as áreas afetadas do corpo, ou seja, ficam completamente impotentes quanto a se preservarem ou defenderem desse tipo de ataque químico, configurando em tortura devido à iminente ameaça à saúde e risco de morte. Outra questão importante foi o não estabelecimento de medidas alternativas à ausência das visitas familiares. A incomunicabilidade foi outro dos maiores vetores de tortura da pandemia. O estresse, a angústia, a tristeza, a preocupação das pessoas encarceradas em relação aos seus familiares e, inclusive, a desinformação sobre as questões afetas à pandemia causou um cenário de extrema tortura psicológica, refletindo no aumento de consumo de medicação para ansiedade, depressão e similares. No sistema prisional federal, o impacto da pandemia, além de resultar no aumento do consumo de medicação controlada, teve os banhos de sol a cada 2 dias, ou seja, as pessoas passavam 44 horas trancadas nas celas com parcas atividades que basicamente se resumem à leitura. Em um desses dias, que não houve banho de sol, o apenado conhecido como Elias Maluco, que já demonstrava quadro de preocupação com saúde mental, cometeu suicídio no interior de sua cela.
Não raro foi a observação deste órgão federal sobre a quantidade de pessoas que estavam nos espaços de protocolo de suicídio nas unidades federais. O mecanismo também observou com preocupação que os servidores do Sistema Penal Federal estão desassistidos em relação à saúde mental, o que ocasiona uma série de preocupações que pode culminar em fatalidades. Na mesma unidade onde Elias se suicidou, um dia antes da chegada do mecanismo, o policial penal federal cometeu feminicídio seguido de suicídio e não foi o primeiro caso. Ainda entrevistamos alguns policiais penais que estavam visivelmente medicados e que apresentavam dificuldades de conversar devido à excessiva medicação. É muito importante ter políticas públicas para cuidar de quem cuida também. Todo o cenário exposto se agravou no contexto da pandemia e transformou vetores de tortura em potenciais vetores de morte. Cabe destacar que na pandemia a ausência de órgãos de controle social, como inspeções de diversas autoridades, resultou em um cenário de mais oportunidades à prática de tortura. Considerando a tortura um crime de oportunidade, cercear essas oportunidades por meio de inspeção in loco é fundamental. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é fruto do compromisso que o Brasil assumiu com a ONU na perspectiva de erradicação das práticas de maus-tratos, tratamentos cruéis, desumanos, degradantes e tortura em espaços de privação de liberdade em todo o país. Atualmente, o mecanismo funciona por força de uma liminar, pois o Decreto 9.831 de 2019 exonerou todo o corpo de peritas e peritos, desestruturando completamente o mecanismo, um dos poucos órgãos que permaneceu realizando inspeções no contexto da pandemia, com destaque para o monitoramento da recomendação número 62 do CNJ. O Subcomitê de Prevenção à Tortura elaborou um parecer sobre a incompatibilidade do decreto com o disposto no PCAT. O SPT concluiu que o decreto presidencial número 9.831 deve ser revogado, a fim de melhor garantir que o sistema brasileiro de prevenção à tortura funcione de forma eficiente e independente, com autonomia financeira e estrutural e recursos adequados, de acordo com obrigações internacionais do Brasil com o PCAT. Esse órgão, que por força da Lei Federal 12.847 de 2013 deveria ter 11 peritos e peritas, conta no dia de hoje com apenas 4. Apesar de inúmeros PDLs no Senado e na Câmara e ações judiciais no STF pedindo extinção do decreto 9.831. Encerramos nossa fala com pedido ao STF pela emissão de uma decisão pela revogação do decreto 9.831 de 2019, no âmbito da DPF 607 de 2019, a fim de fortalecer o órgão federal responsável pela realização de inspeções no sistema prisional, bem como garantir a defesa dos direitos humanos das pessoas encarceradas no país, honrando o compromisso internacional assumido pelo Brasil. Todos os nossos vastos subsídios referentes a essa temática e outras de atuação do mecanismo encontram-se disponíveis através de nossos relatórios no site mnpctbrasil.wordpress.com. Nos próximos minutos, solicito gentilmente a transmissão do vídeo da senhora Célia Maria Teixeira de Souza, da Frente Estadual pelo Desencarceramento do Piauí. Muito obrigada. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Célia Teixeira, sou mãe de familiar de preso e do coletivo de familiares de preso do estado do Piauí. O que acontece hoje são abusivas e diversas práticas de torturas, tanto dos presos como os abusos que hoje nós familiares passamos, as discriminações que passamos. Nós somos cidadãos e cidadãs que temos nosso trabalho, que pagamos impostos, nós merecemos esse respeito. E hoje isso não existe, é uma prática e é fato. Dizer que tudo isso, esse estado de coisa, ele só aumentou durante a pandemia. Nós não temos visitas presenciais, não temos visitas virtuais, não temos entrega de alimentos, não temos visitas de defensores ou de advogados, fazendo que isso se torne ainda mais estarrecedor, mais absurdo. Então, solicitar aos senhores que nós possamos também ter um momento de sermos ouvidas, um momento maior, um momento para pensarmos estratégias. Nós também pensamos estratégias, nós também temos a colaborar, porque nós precisamos que sejam respeitados o que é constitucional, né? Esses direitos humanos que estão na Constituição brasileira, dos presos e também dos familiares e também de todos os cidadãos. Dizer que nós tivemos aqui no estado do Piauí a morte de 8 presos e muitos que estão com sequelas ainda presos, né? Onde eles não têm direito a domiciliar e é negado. Esses presos que são cadeirantes, né? E que não conseguem caminhar, mas estão presos. Acometido por uma doença chamada beriberi, pela carência de vitaminas, né, nessa alimentação. E continua a prática de servir ou não servir os alimentos, água para beber e água até para banho. Então, solicitar que os senhores nos permitam
leitura, por sua contribuição, doutora Bárbara, e passo agora a palavra à doutora Andréa Ferreira Lima Esmeraldo, representante do Conselho Federal de Psicologia. Boa noite. Gostaria de cumprimentar o ministro Gilmar Mendes e ressaltar a importância dessa iniciativa. Em seu nome, eu cumprimento os demais ministros e todos presentes nessa audiência. Queria também cumprimentar, através do Luan Cândido, todas as famílias que têm suas histórias atravessadas pelo sistema prisional. Peço permissão para fazer minha autodescrição. Eu sou Andréa Esmeraldo, mulher branca, tenho cabelos claros na altura dos ombros, visto uma blusa preta, ao fundo uma parede branca. Como Conselho Federal de Psicologia, nós nos propusemos nesta audiência a voltar o nosso olhar para os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade na sua intersecção com o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. Nós vivemos no terceiro país que mais encarcera e precisamos falar das pessoas reais, as pessoas que estão cotidianamente convivendo com a superlotação nas unidades prisionais. São homens e mulheres negras que, em sua história, têm convivido com a pobreza multidimensional e, portanto, com uma sequência de limitações de acesso a direitos. Chamamos a atenção para que a infringência de uma lei seja vista como um processo social historicamente situado e não como uma condição pessoal. E, do mesmo modo, precisamos reconhecer que o sistema prisional não pode ser uma arma para a revanche. Entendemos que a pena de prisão, por tudo que já foi mencionado nesta audiência, além de cercear a liberdade, potencializa processos de marginalização e exclusão para quem é inserido nesse sistema e para toda a sua família. Por isso, alertamos para a necessidade de resoluções não violentas de conflitos. Assim é que, ao tratar do tema posto nesse habeas corpus, precisamos reconhecer as diversas configurações de família, do qual a família nuclear é apenas um dos modelos. Assim, ao nos manifestar favoráveis a estender a concessão de prisão domiciliar a pais irresponsáveis, somos obrigadas a destacar que outros membros familiares, assim como as famílias socioafetivas, também têm incumbência de guarda de crianças e adolescentes e de pessoas com deficiência. Dessa maneira, propomos que o mesmo tratamento seja dado a esses responsáveis, ou seja, que a guarda fática seja o suficiente para determinar a concessão da prisão domiciliar, como estamos tratando aqui. Restringir à mãe a concessão de prisão domiciliar é restringir a ela a responsabilidade sobre a educação, a proteção de crianças e adolescentes e pessoas com deficiência, reafirmando o caráter patriarcal do modo de lidar com as obrigações familiares, que sobrecarregam a mulher pela reprodução da vida com exclusiva carga sobre a educação e a proteção dos filhos, que muitas vezes coloca essas mulheres em condição de culpabilização, além da manutenção de sua condição de pobreza. De outro modo, ressaltamos como fundamento no melhor interesse de crianças e adolescentes que a convivência familiar e comunitária é um direito que a família deve prover de forma solidária com a sociedade, com o Estado. E que, para que isso saia do campo das ideias e que se concretize como prática, é necessário que as políticas públicas de proteção social estejam ao alcance dessas famílias e que a ela possa ser articulada com outras políticas setoriais, como a saúde, a educação, a habitação, a cultura, dentre outras políticas públicas. Realidade que sinaliza para o investimento público em políticas sociais. Afinal, não haveremos de imputar a famílias e indivíduos as responsabilidades estatais, e assim, precisamos evidenciar a incompatibilidade da redução de investimento público em políticas sociais. Gostaria, então, de pedir que fosse transmitida o vídeo de Luan Cândido, sobrevivente do cárcere e representante
da Frente pelo Desencarceramento de Minas Gerais. Já agradeço a participação e nós, Conselho Federal de Psicologia, nos colocamos à disposição para continuar contribuindo no monitoramento das penas de privação de liberdade. Obrigada. Sou penado por leis antidrogas. Por 10 anos, lutei contra meu vício. Neles, o Estado me violentou em 6 anos de encarceramento e restrições de direitos, pois as atividades e relacionamentos essenciais pela minha saúde e cidadania estão interrompidas por mais de 6 anos na última década. Me enquadraram em crime hediondo, e a única vez que estive em um tratamento psicanalítico com relação à minha saúde mental, com relação ao saneamento dos meus vícios, foi junto aos criminosos mais perversos em manicômio prisional. Fui considerado o pior inimigo da sociedade junto às pessoas que matam e violentam e cometem crimes por instabilidade psicossocial. Durante os mais de 6 anos encarcerado, perdi atendimentos, tanto terapêuticos, quanto para fins de estudo, pedagógicos, para o Enem e conclusão da minha graduação em jornalismo. Desde 2010, só no ano passado, consegui fazer o exame, preso, de surpresa, sem preparo. Hoje eu estudo e tenho um estágio no Legislativo Mineiro. E eu percebo que a graduação se tornou um fator de mobilidade social, mas a legislação para egressos e apenados está dificultando para que essa mobilidade chegue até na ponta, porque a punição e a violência e a restrição de direitos é demais e não tira a juventude do crime. São ações psicossociais e educacionais que funcionam, mas sem privação de liberdade, porque cadeia é só punição desumana. Quero também contribuir para as pessoas que estão apenadas e que são responsáveis por crianças e jovens, para que sejam desencarceradas. Minha filha só tem a mim e a minha mãe que cuidou dela, mas ela se sentiu abandonada e desenvolveu depressão gravíssima depois das minhas prisões. Eu peço para que esses familiares e organizações representantes das comunidades antiprisionais, escutadas nessa audiência hoje, que vivenciam as violências do sistema prisional, que elas sejam efetivadas como fiscalizadoras deste tribunal sobre as coisas inconstitucionais das cadeias e das políticas públicas que incidem em extermínio e encarceramento de pessoas vulnerabilizadas. Agradeço ao Conselho Federal de Psicologia, a doutora Bárbara Suelen Colonies, por essa contribuição. Senhoras e senhores, nós vamos fazer uma suspensão também por no máximo 10 minutos e retomamos em seguida.